João capítulo 14, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Pode se assentar. Louvando e glorificando a Deus. Nessa manhã nós precisamos definir o Espírito Santo. Para que alguém seja cheio do Espírito Santo, é preciso conhecê-lo. E eu só conheço aquilo que eu posso definir. Então eu preciso que você saia aqui nesta manhã sabendo algumas coisas sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é Deus. Deus, o ser supremo absoluto. Ele se manifestou em homem, quando, através de Jesus, o Deus encarnado, Deus que tornou-se carne, se chama Jesus Cristo, o Deus que habita em nós. Nós não dizemos que somos morada de Deus, nós não dizemos que somos templos do Espírito Santo, nós não falamos que Deus está dentro de nós. Como que Deus habita dentro de nós? Através do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. E eu quero destacar, dentro daquilo que a Bíblia fala, duas características que são atribuídas a Deus, da qual a Bíblia cita como o Espírito Santo. A primeira, Deus ele é onipresente, sim ou não? Sim. Deus ele é onipresente, sim ou não? Sim. O que o salmista Davi fala lá no livro de Salmos, número 139, o versículo 7 ao versículo 12. Salmo 139, do verso 7 ao verso 12, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O salmista vai expressar que ele não pode fugir do Espírito Santo, porque na onde quer que ele for, o Espírito Santo está. Logo, o Espírito Santo ele é onipresente. O Espírito Santo está em todos os lugares. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. E enquanto o Espírito Santo Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não tem como eu fugir, não tem como eu me esconder do Espírito Santo. Segunda coisa que eu preciso que você saiba sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo, ele é a sabedoria. Isaías vai expressar isso no seu capítulo de número 40, o versículo de número 13 e 14. Isaías vai dizer da seguinte forma: Enviou o Espírito do Senhor, e que conselheiro ensinou, com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Isaías está dizendo que aonde quer que eu for, o Espírito Santo ele vai. Na onde quer que eu estiver, o Espírito Santo está. Eu preciso entender que o Espírito Santo ele é a sabedoria, porque há muitas coisas que nós não entendemos, há muitas coisas que nós queremos saber, mas a maioria dessas coisas nós só saberemos quando o Espírito Santo se revelar para nós. Por isso nós precisamos entender: o Espírito Santo ele é uma pessoa. O
Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu quero contar nessa manhã a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. A primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo não foi no dia do meu batismo, não foi no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foram alguns anos antes. Para ser mais exato, há 12 anos atrás eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu tinha 12 anos, era um adolescente, sapeca, bacana, e meus amigos da escola, eles estavam me zoando muito, estavam me zoando demais, e eles já não queriam falar comigo, ou quando falavam comigo, eles agiam com falsidade, e eu ficava muito triste, porque eu não tinha amigos na escola. Se não bastasse o fato de não ter amigos na escola, eu tinha ido mal numa prova de matemática. E o meu ego foi abalado naquele momento. Porque eu não podia ir mal em matemática. Posso ir mal em qualquer matéria, mas matemática eu não posso ir mal. Se não bastasse a minha nota ruim. Irmãos, não foi que eu ganhei uma cota. Eu acho que naquele dia eu abri uma sapataria. Porque eu fumei o maior fora da minha vida. O maior fora da minha vida. Lá estava eu, sem amigos, indo mal na escola e tomei o maior fora da minha vida. E daí eu fui para a igreja, fui procurar os meus amigos na igreja e eu não encontrei um infeliz para poder conversar. Eu encontrei um. Aí, pela primeira vez, no auge dos meus 12 anos de idade, eu fui para a igreja para orar. Porque eu queria orar. Pela primeira vez na minha vida, eu fui orar. Porque eu sentia a necessidade de orar. As irmãs lá da igreja têm um trabalho de oração durante a semana, que é das 8 às 9. Aí eu dormi à noite, acordei de manhã cedo e desci correndo para a igreja. Dobrei os joelhos no banco. Falei, Deus, o Senhor existe. E se o Senhor está aqui, eu preciso falar contigo. E comecei a chorar, chorava. Passei uns 30 minutos chorando naquele dia. Depois as irmãs acharam estranho, né? Então, um adolescente aqui, no trabalho de oração. As irmãs levantaram, cantaram, dormiram, tentaram ler a palavra. E depois desse dia, depois dessa oração que eu fiz, eu me senti tão bem, eu me senti tão confortável, que naquele dia eu pensei, se o Espírito Santo é capaz de consolar um adolescente de 12 anos, o que mais o Espírito Santo pode fazer na minha vida? E a partir daquele momento, eu passei a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, e se o Espírito Santo é uma pessoa, eu posso me relacionar com ele. A Bíblia fala do Espírito Santo enquanto pessoa. Na verdade, a Bíblia fala algumas coisas que se pode fazer para uma pessoa. Você pode mentir para uma pessoa? Sim ou não? Sim. Você pode mentir para uma pessoa? Sim. Então a Bíblia diz em Atos 5:3. Atos 5:3 diz: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Esse é o texto que fala de Ananias e Safiras, que eles foram vender a propriedade deles e eles tinham que entregar todo o dinheiro para os apóstolos, todo o dinheiro para a igreja, só que eles retiveram uma parte. E o Espírito Santo revelou. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que eles mentiram. Não mentiu para Pedro, também mentiu para Pedro. Mentiu também para a igreja, mas principalmente mentiu para o Espírito Santo. Da mesma forma como eu posso mentir para alguém, eu também posso mentir para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. Se pode resistir a uma pessoa, sim ou não? Pode-se resistir a uma pessoa? Sim. Também se pode resistir ao Espírito Santo. A Bíblia fala, Atos 7:51. Diz assim: povo rebelde,
obstinados de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. O que é resistir ao Espírito Santo? É não dar ouvido ao que ele fala. Sabe quando seus pais ou um parente fala: não sai na chuva, leva o guarda-chuva, leva a blusa. E você lá é firme e forte: não vou fazer. Eu sou firme, não posso fazer isso. Você está resistindo àquela pessoa. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele quer nos guiar. O Espírito Santo quer nos direcionar. Mas eu trato o Espírito Santo enquanto pessoa. E enquanto pessoa do Espírito Santo, eu resisto àquilo que ele pode fazer na minha vida. Se eu posso mentir, se eu posso resistir ao Espírito Santo, logo, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se pode entristecer, você já ficou triste com alguma pessoa? Se pode entristecer com alguém? Sim ou não? Pode se entristecer com alguém? Sim. Se pode se entristecer com alguém, é porque esse alguém é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, que eu também posso entristecê-lo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha a recomendação de Paulo. Paulo vai falar da seguinte forma: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que Paulo está falando? Paulo está falando: não entristeça o Espírito Santo. E quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo triste? Moisés, como é que eu deixo o Espírito Santo triste? Da mesma forma como alguém te deixa triste. Normalmente nós ficamos tristes porque a expectativa em relação a alguma pessoa ou alguma ocasião se frustra. Não ocorre da forma como que queríamos, não ocorre da forma como que desejaríamos, não ocorre da forma como que nós projetamos. E daí nós ficamos tristes. Ocorre mesmo com o Espírito Santo. Ocorre mesmo, o Espírito Santo está doido para nos usar. O Espírito Santo está doido para revelar um monte de coisa para a gente. Só que nós não nos comportamos da maneira certa. Não nos comportamos de uma forma para que ele possa agir. Nós frustramos o Espírito Santo, porque toda vez que o Espírito Santo ele vem até nós e fala que existe a tentação, eu não resisto à tentação. E daí o Espírito Santo ele fica triste. Quando você está triste de uma pessoa ou alguém, você se afasta. Então o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo é diferente. Sabe quando você deixa uma pessoa triste, você percebe que você é que fez a mancada? Você que foi o errado? E daí você fica cheio de vergonha de falar: poxa, eu pisei no pé do Paulinho, eu estou com tanta vergonha, eu não vou conseguir chegar perto dele. Eu entristeço o Espírito, e eu me afasto do Espírito. Talvez essa seja uma das maiores tristezas do Espírito Santo, quando ele olha para nós e vê que nós estamos cada vez mais nos afastando dele, cada vez mais nos afastando. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. O Espírito Santo, ele é a própria sabedoria de Deus que pode nos revelar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Enquanto pessoa, eu posso mentir para ele, eu posso resistir para ele e eu posso entristecê-lo. Mas nós viemos aqui para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Nós viemos aqui porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Nós queremos estar aqui para aprender a trazer alegria, para que o Espírito Santo sinta-se alegre com as nossas vidas. Mas, antes de você querer ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso te dizer o que o Espírito Santo quer, pode e vai fazer na sua vida. O Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo ele quer fazer na sua vida é o texto de João, capítulo 16, versículo 8. João 16, 8 diz:
Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é te convencer do pecado. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer com você é te convencer do pecado. Não é o pastor que vai te convencer do pecado, não é o líder, não é ninguém aqui. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. Como uma pessoa vem para a igreja, ouve uma mensagem e aceita Jesus. Não é palavra humana, não é psicologia, não é filosofia, mas é o próprio Espírito que entra, penetra na pessoa, quebranta, quebra o coração, convence o homem do pecado. Glória a Deus, aleluia. Talvez estes sejam os motivos porque nós estamos tão afastados do Espírito Santo. Por conta dos nossos pecados, Ele quer nos convencer, mas nós não estamos convencidos que somos maus, imorais, corruptos, perversos. Nós não estamos convencidos disso. A primeira coisa que o Espírito Santo ele quer fazer, que Ele pode fazer e que Ele vai fazer na sua vida, é te convencer que você é um miserável pecador. Que você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo para viver. A segunda coisa que o Espírito Santo ele quer fazer, depois de te convencer do pecado, Ele quer te mudar. Ele quer te regenerar. João capítulo 3, do verso 5 ao verso 6 diz: respondeu-lhe Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Existe uma doutrina bíblica que se chama a doutrina da regeneração, que é o que o Espírito quer fazer com você, é aquilo que o Espírito Santo quer fazer em mim. E o que é regenerar? É transformar, modificar. Eu sou mau, corrupto, perverso, imoral, mas o Espírito Santo vai habitar em mim de tal forma que a minha imoralidade Ele vai converter. O que significa? Eu sou o maior mentiroso do mundo. O Espírito Santo vai entrar em mim, vai tirar a mentira, e a partir de agora eu só vou proferir verdade. Vocês, eu sou o maior preguiçoso do mundo. O Espírito Santo vai entrar em você. Essa preguiça vai sair e você vai poder trabalhar para Jesus como nunca. Isso se chama regeneração. Eu acho engraçado, irmãos, alguma coisa que eu sou muito jovem. Mas eu sou muito jovem hoje, vou ser muito jovem pelos próximos 50 anos. Aí eu vou conversar com alguns, pastor Calado, alguns jovens da mesma idade, outros até menores. Gente, mas tanto orgulho, que eu falo, meu Deus, como pode, como cabe tanto orgulho numa pessoa que não tem 25 anos de idade, que não tem 20 anos de idade. Aí você vai falar, rapaz, vai ser orgulhoso. A pessoa fala, sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Com menos de 20 anos de idade. Aí eu costumo ser muito delicado nessas horas com minhas palavras e dizer, parabéns, continue assim, você não chega nos 30 anos de idade. O orgulho dessa geração, irmãos, eu também sou orgulhoso também esse trem na minha vida. O Espírito Santo ele quer nos regenerar, ele quer tirar o nosso orgulho, ele quer fazer com que sejamos totalmente submissos a Deus. Por isso precisamos ser regenerados. E o que é ser regenerado? Ser transformado. Paulo vai dizer isso na igreja, ele vai falar, olha, aquele que mata não mata mais, aquele que furta não furta mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que era orgulhoso não vai ser mais orgulhoso, aquele que é prepotente não vai ser mais prepotente, aquele que é fofoqueiro agora ele só vai ficar bem dizendo. O que é isso? Regeneração. É isso que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Aleluia. É só isso que o Espírito Santo pode fazer? Não. O Espírito Santo pode fazer muito mais. O Espírito Santo ele pode te consolar. É o texto que nós temos de João, capítulo 14, e o verso 16, que diz: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro consolador para estar com vocês para
Sempre. O que significa ter o Espírito Santo como Consolador. Mas não adianta a gente saber que o Espírito Santo ele é o nosso Consolador e nós não temos ele como prioridade. Nós não temos o Espírito Santo como prioridade. O Espírito Santo ele é o nosso Consolador. Significa, qualquer problema você pode levar para ele. Não significa que ele vai resolver, mas ele vai te consolar naquele momento. Mas para isso, é preciso tratá-lo como prioridade. Eu adquiri um hábito, e eu gostaria de passar para os irmãos esse hábito, que eu tenho até alguns amigos que ficam bravos comigo por conta disso, por conta desse meu hábito, que antes de contar qualquer problema para o meu pastor, para o meu melhor amigo, seja lá para quem for, eu conto para o Espírito Santo. A primeira pessoa que tem que saber da minha vida é o Espírito Santo. Antes do meu pai e da minha mãe, eu conto para o Espírito Santo. Teve um dia, quando eu fui chamado para trabalhar na empresa que eu estou, eu estava trabalhando em outra empresa, e daí a moça da RH me ligou e falou: não, você passou na entrevista, tem que apresentar os documentos aqui, tal. Eu fiquei super feliz. Eu estava na outra empresa. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz é correndo para o banheiro. Fui correndo para o banheiro e falei: Deus, agora eu vou trabalhar lá naquela empresa que eu tanto quis. Antes de pegar o telefone e falar para a minha amiga, falar para os meus amigos, antes de falar para o meu pai e para a minha mãe, a primeira pessoa que eu falei foi para o Espírito Santo. Que um dia que eu estava triste, arrebentado. Os meus amigos perguntavam: pois é, você está bem? Eu falei: não, estou bem. Pois é, você está bem? Não, eu estou bem. Eu queria contar para eles, só que eu não tinha contado para o Espírito Santo primeiro. O Espírito Santo ele pode nos consolar. Ele quer te consolar. A quarta coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Quarta coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E esse negócio é muito difícil. Que é a santificação. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O que significa isso? Que a obra de santificação, quem opera na minha vida é o Espírito Santo. E o que é a obra de santificação? É a obra da separação do mundo. É estar no mundo e não se envolver no mundo. É ouvir as coisas do mundo, mas isso não descer no coração. É fechar os olhos diante da imoralidade. Isso tudo quem opera nas nossas vidas é o Espírito Santo através da santificação. Não é uma igreja que te deixa santo. Não são dogmas da Assembleia de Deus, Batista, seja lá qual for. Não é o estatuto de uma igreja que te deixa santo. Mas é o Espírito Santo que vai agir em nossas vidas e vai fazer com que nós sejamos separados do mundo. Isso é uma obra do Espírito. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Agora, eu tinha um certo problema porque eu queria ser santo por mim mesmo. Eu queria me santificar. Então eu pegava e falava: não, eu sou forte, eu vou resistir a tudo. E toda vez eu era reincidente no mesmo pecado. Até que uma hora eu fui orar e o Espírito Santo falou: Moisés, deixa eu te santificar. Deixa eu te mudar. E no dia que eu te mudar, você nunca mais vai ser o mesmo. Aí eu falei: tá bom, o Senhor ganhou dessa vez. Eu deixei o Espírito Santo mudar a minha vida. Eu deixei o Espírito Santo mudar a minha vida. O Espírito Santo ele quer nos santificar. Se essas são as obras do Espírito Santo, se o Espírito Santo ele é Deus, ele é uma pessoa, e são essas obras que ele quer fazer na minha vida, logo, eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo. Só que hoje eu vou te explicar como que é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou te explicar como que é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Tenho em mãos um microfone e na outra um papel higiênico. Todo mundo aqui conhece papel higiênico?
Todo mundo aqui já fez uso do papel higiênico algum dia na sua vida. Se todos já se fizeram, digam amém. Amém. Tem gente que não falou amém. Eu vou contar para vocês a história do papel higiênico. O pessoal da minha igreja talvez já ouviram, mas eu quero contar para vocês a história do papel higiênico. E eu vou ilustrar dentro disso como que é o seu relacionamento com o Espírito Santo. A história do papel higiênico começa no supermercado. Você já observou que no supermercado existe uma ala exclusiva para o papel higiênico. O papel higiênico não se mistura com mais nenhum produto. Se você for lá no Diamante, você encontra refrigerante, batata, milho, até gente morta você encontra lá. Mas quando você vai no setor do papel higiênico, normalmente é escondido, né? É privilegiado. Só tem papel higiênico lá. Colorido, com cheiro, sem cheiro. Faz massagem, tudo lá. Só papel higiênico. Se não bastasse isso, a pessoa vai fazer compras no mercado e ela vai colocando arroz, feijão, milho, ervilha, tomate, vai colocando tudo. E depois, por cima de todos eles, quem é que vai por cima de todos os itens da cesta básica? O papel higiênico é privilegiado. Além de ter um local exclusivo, ele vai por cima de todo mundo. Se não bastasse por isso, você está lá no caixa passando. E você esquece de comprar o papel higiênico. Não, se você esquecer do extrato de tomate, você não volta. Mas se você esquecer do papel higiênico, você para a compra, a fila pode estar do tamanho que for. Para a compra agora, porque eu preciso pegar o papel higiênico. Você não esquece do papel higiênico. Do papel higiênico é importante. Se não bastasse isso, você vai ensacar as compras, você vai colocar nas caixas e tudo. E quem vai por cima de todos? Papel higiênico. Ah não, mas vamos fazer o seguinte. A gente vai deixar para o mercado entregar as compras e a gente vai levar algumas coisas na mão. Você acha que você vai esquecer do papel higiênico? Acho que não. Você vai pegar o papel higiênico, vai colocar no seu colo e falar, papel higiênico vai no seu colo, dentro do carro, próximo da janela, visualizando toda a paisagem. Você trata bem do papel higiênico. Quando você chegar na sua casa, você também tem um local à parte para colocar, que é exclusivo do papel higiênico, porque no dia da necessidade, você sabe onde encontrá-lo. Por fim, você vai colocar o papel higiênico no local de muita intimidade, no banheiro, do lado do trono. Olha o privilégio. Você não faz isso com arroz, com tomate, sem coloca nenhum. Você põe o papel higiênico do lado do trono. Chega a hora subindo da sua vida. A hora subindo, que você tratou todo o papel higiênico com tanto cuidado, com tanto carinho, tanta delicadeza. Até o dia que o papel higiênico vai ser útil para você. Você vai usar o papel higiênico. E depois que você usar o papel higiênico, nunca mais na sua vida você quer ver aquele papel higiênico de volta. Nunca mais. Nós tratamos o Espírito Santo da mesma forma. Nós vamos ao Espírito Santo, nós zelamos por Ele, nós cuidamos, queremos ter uma amizade com Ele, colocamos Ele no local à parte, para que o Espírito Santo seja útil para nós. E no dia que o Espírito Santo deixe de ser útil para nós, nós nunca mais queremos o Espírito Santo. Eu zelo no Espírito Santo para saber o que vai acontecer na minha vida. No dia que o Espírito Santo me revela o que vai acontecer na minha vida, eu não quero mais saber do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas estranhas e profetizar. Só que quando o Espírito Santo ele quer me mudar, ele quer gerar amor, ele quer me regenerar, ele quer me santificar, eu não quero saber dele. Eu só uso o Espírito Santo para aquilo que me convém. Eu só quero saber do Espírito Santo. Se eu vou me dar bem no meu emprego, se eu vou me dar bem na escola, se eu vou me dar bem com tal pessoa. E depois, o Espírito Santo, eu descarto ele na minha vida, como se ele fosse inútil. Nós tratamos o Espírito Santo da mesma forma. Este
é o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Mas eu quero te falar essa manhã como você pode se tornar um amigo do Espírito Santo. Quero falar contigo rapidamente sobre como ser amigo do Espírito Santo e não tratar o Espírito Santo da mesma forma como nós tratamos o papel higiênico. Para se ter amizade com alguém, é preciso conversar, é preciso dialogar, é preciso estar próximo. Eu preciso conversar com o Espírito Santo, eu preciso dialogar com o Espírito Santo, eu preciso obedecer ao Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida dedicada e consagrada. Paulo fala isso, Romanos 8, 14 e 15 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo está falando para nós: olha, vocês têm que ser guiados pelo Espírito Santo, vocês têm que ser conduzidos pelo Espírito Santo, nem que isso exija de vocês sacrifício dos vossos corpos, as vossas vontades. Logo, o Espírito Santo, para ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida consagrada para o Espírito Santo, lutar contra a minha vontade, para que eu possa ser amigo do Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida de dependência, eu preciso depender do Espírito Santo. Paulo fala da seguinte forma, Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo está falando: se vocês viverem pelo Espírito, vocês não vão viver a concupiscência da carne, vocês não vão viver essas vontades doidas aí. É disso que Paulo está falando. Para ter um relacionamento sério com o Espírito Santo, eu preciso ter uma vida consagrada e uma vida de dependência. Eu preciso saber que o Espírito Santo, eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita. E enquanto ele não falar se eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita, eu fico parado, esperando até ele me direcionar. Isso é depender. Quais são as consequências de uma amizade com o Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa ter um caráter semelhante a Cristo. Gálatas 5, 22 e 23 diz: por isso digam, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quais são as consequências de eu ter uma amizade com o Espírito Santo? É que o Espírito Santo vai gerar frutos na minha vida. E daí esse ser imoral, corrupto, perverso que sou, vai ser manso, calmo, tranquilo, domínio próprio, vai ter amor, vai ter alegria. Essas são as consequências de nós termos uma amizade com o Espírito Santo. Eu vou poder adorar a Deus. Paulo fala isso, Efésios 5, 18 a 20. Ele diz da seguinte forma: não se embriaguem com vinho que levem à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo. À medida em que eu me relaciono com o Espírito Santo ele vai me ensinar de como convém adorar a Deus. Essas são as consequências de nós sermos cheios do Espírito Santo. Essa é a consequência de nós termos uma amizade com o Espírito Santo. Mas para isso, eu preciso ter uma vida totalmente consagrada, voltada, dependente do Espírito, para que ele possa ser meu amigo. Por isso eu quero encerrar aqui as minhas palavras fazendo a seguinte pergunta: quem aqui ainda quer ser amigo do Espírito Santo? Quem ainda quer ter um relacionamento sério com o Espírito Santo? Aleluia, Deus! Você deve ter um relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu falar outra coisa: o Espírito Santo ele quer ter um relacionamento com você, ele quer se aproximar de você. Só que nós somos o grande mal. Mas o Espírito Santo hoje ele vai agir nas nossas vidas e nós sairemos daqui modificados. Amém? 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 Amém!